Fala rapaziada que acompanha o canal Salve Drill, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, já vai deixando o seu like para dar aquela moral. Mas enfim, vamos falar de coisa legal, coisa bacana. Eu sei que você tá pensando ainda no Brasileirão, lutar contra o rebaixamento, mas vamos projetar o ano que vem, né? Formação do elenco do Corinthians, falamos muito em saídas, vamos falar um pouquinho de chegadas. E eu mapeei alguns nomes aqui, esse vídeo é para listar nomes que eu acho acessíveis e que o Corinthians precisa pelo menos dar uma olhadinha. Talvez fique caro o jogador e tal, mas acho que são jogadores possíveis e plausíveis. Por isso escolhi nomes principalmente de times com capacidade financeira um pouquinho abaixo do Corinthians e times que também podem acabar caindo para a Série B, o que facilitaria algumas negociações. Então estou ansioso para ver seu comentário, o que você achou da minha lista. Estou ansioso para ver seu comentário listando nomes que eu também deixei passar aí. E deixe seu like se você gostar do vídeo aí, ou se não gostar também para dar aquela divulgada, certo? Então vamos para a lista, tem vários nomes diferentes, vários nomes aí, cada um tem o seu caso, a gente vai conversando e espero que vocês curtam o formato do vídeo aí, fechou? Já começando aqui com a nossa transição maravilhosa e com ele, de Plácido, sim, lateral direito do líder do campeonato, 29 anos, fez um campeonato aí muito bom. Nas primeiras, vamos colocar aí, primeiro turno muito bom do Di Plácido. Nessa segunda parte de campeonato aí do Botafogo, o Botafogo oscilou bastante, o Bruno Lage parecia não gostar muito dele, acabou perdendo um pouco de espaço, não tem tanta moral assim. O Di Plácido é um lateral direito para mim, nota 7, 6,5, um cara correto ali, regular, e isso no mercado está em falta. Mas, por que eu coloquei o Di Plácido aqui? Se ele é do Botafogo, líder do campeonato, é SAF, não sei o que lá, porque talvez você não saiba, mas o Di Plácido está emprestado ao Botafogo e tem uma cláusula de compra fixada lá, pelo que dizem as informações do setorista do Botafogo, em 1,8 milhão de dólares, né? Ou seja, mais ou menos 9 milhões de reais. Parece que essa cláusula talvez não seja efetivada pelo jogador de 29 anos, muito por conta da janela do Botafogo. Ao que tudo indica, o Botafogo vai tentar contratar o Marcos Rocha do Palmeiras, né? Se o Marcos Rocha não renovar com o Palmeiras, segundo informações, pode acabar parando no Botafogo. Mas enfim, o Di Plácido não é um cara super confiável. Eu dei uma pesquisada aí, tem parte da torcida dos caras que quer que fique, tem parte que não quer. Eu tenho um amigo botafoguense que eu falei com ele também aqui, e ele falou que acha que o Di Plácido não vai ficar, enfim, também pela idade, 29 anos, mas eu acho uma idade super praticável aí, digamos assim, né? Acho que dá para jogar bola ainda com 29 anos. O Di Plácido, com um cenário favorável, um time coletivamente bem, jogou bola nesse Botafogo. Acho um lateral bem interessante, como eu falei, no mercado faltam laterais até corretos, né? Faltam laterais até medianos. O Corinthians hoje, por exemplo, tem o Rafael Ramos que é impraticável, tem o Léo Maná que ainda tá em formação e tem o Fagner que ninguém confia. Então, pô, pensando bem, a gente precisa contratar dois laterais. O Di Plácido aí por 9 milhões, 8 milhões de reais, pra mim não seria um investimento muito caro, e acho que é um cara aí meio que já aprovado no futebol brasileiro, né? Então, enfim, gosto do nome, trouxe aí pra você, comenta o que você acha, certo? Outro nome para lateral direita que eu trouxe aqui é o William. O William você deve conhecer, né? Surgiu muito bem no futebol brasileiro, chegou à seleção, foi pro futebol alemão, mas sofreu com lesões. Por isso voltou ao Cruzeiro esse ano com um contrato só de um ano, né? Um ano, parece que de produtividade lá também. Enfim, o que eu quero dizer é, o William tem contrato até dezembro de 2023. Quando o Cruzeiro esteve bem com o Pepa, no momento coletivo mais agradável ali, o William me pareceu bem, jogou bem, gostei. A parte das lesões preocupava o Cruzeiro, mas até o momento jogou 22 jogos já do Brasileirão, tá jogando quase todas as partidas, então não é um cara aí que parece desfalcar muito o Cruzeiro, parece que reencontrou a parte física e tecnicamente eu acho um cara bem interessante aí, o lateral direito, o William. Como falei, no bom momento do Cruzeiro, ele estava bem. Acho que de graça é um nome que eu observaria também, né? A idade dele ainda é uma idade boa. Eu observaria com carinho aí o William, justamente por ser um reforço interessante e de graça, né? Algo que o Corinthians precisa e gosta bastante. Na contramão do William, eu vou trazer o Lucas Alter aqui, vou trazer muito mais por um senso de obrigação. Eu sei que vocês vão comentar Lucas Alter. Se você quer contratar destaques do Campeonato Brasileiro, você tem que dar uma olhada no Lucas Alter, mas é uma contratação muito difícil. Eu trago aqui mais para explicar isso, né, cara? É um cara que supostamente tem uma multa de 20 milhões de reais, o que é considerado bem caro. E pertence ao Atlético Paranaense, né? O Corinthians negociar com o Atlético Paranaense quase nunca dá certo. O Atlético Paranaense é um time difícil ali de negociar, e não sei também se eles não vão querer de repente ficar com o jogador ou negociar ele para o exterior, já que foi convocado para a seleção olímpica e tudo mais. Está bem valorizado o Lucas Alter. O Goiás tentou comprar, o Atlético negou, porque sabe que vale uma boa grana, então vai ser difícil.
mas trago o Lucas Halter aí porque sei que você citaria nos comentários o nome do zagueiro fazendo um excelente campeonato brasileiro. Lucas Halter, uma pena que muito caro. E justamente por isso eu vou trazer o próximo nome, que é um nome que eu confesso que eu não gosto tanto. Sempre rebati aqui na live, muita gente pede. E eu nunca achei ele muito assim, jogador de Corinthians. Mas Iago Maidana é uma oportunidade de negócio. No momento que o Corinthians também precisa de quantidade, não só necessariamente de qualidade, né? O Corinthians não pode, vou contratar 3 pecinhas ali para fechar o elenco. O Corinthians vai ter que contratar muita gente. Na zaga, por exemplo, sai Mendes, né? Que até o que tudo indica não deve renovar. Sai o Gil, o Corinthians fica com o Veríssimo, que tem contrato até o meio do ano que vem só, e Caetano. Então vai precisar contratar uns 2 ou 3 zagueiros aí, jogando baixo. E o Maidana eu coloco aqui como oportunidade por ser um cara já aprovado, te entrega um nível satisfatório em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, para ser um terceiro zagueiro ou até um quarto zagueiro ali, acho interessante. 27 anos de idade boa, né? Experiente, já jogou muitas edições de Campeonato Brasileiro. E o mais importante, tem contrato só até o final desse ano, então viria sem custo aí, sem precisar do investimento maior, o Maidana. Comenta aí o que você acha, um dos nomes que mais me gera curiosidade no que a torcida acha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não sou tão fã, mas pensando em formação de elenco, né? Um cara que vai entrar algumas vezes ali no Campeonato Brasileiro, vai jogar algumas partidas e vai te entregar um nível satisfatório. Eu não tenho nada contra o Maidana aí vindo de graça. Certo? Então comenta aí o que acha, que estou curioso para ver a sua opinião. E agora vamos para a lateral esquerda com Marlon do Cruzeiro. Outro cara também, assim como o de Plácido, que eu não acho um lateral espetacular, mas nesse mercado, nessa posição, tá faltando o jogador correto, jogador mediano, jogador regular. É difícil achar. O Corinthians hoje não tem um lateral esquerdo minimamente confiável. O Marlon me parece melhor do que o Bidu hoje, por exemplo. Aí, o único porém que a gente traz aí é o seguinte, né? Quase saiu durante esse ano, uma proposta da Rússia de 5 milhões de euros, né? Então é muita grana, aí mais de 20 milhões de reais supostamente chegou uma proposta da Rússia, acabou não indo. E o que eu trago ele aqui é o seguinte, né? Podemos ter uma facilidade de negociação, porque ele tem contrato com o Cruzeiro só até o final do ano que vem. Se o Cruzeiro chegar a ser rebaixado, imagino eu que o Marlon vai querer sair para jogar em outro mercado, enfim, para jogar uma Série A ou para jogar na Europa. Então, digamos que o Cruzeiro é rebaixado, daqui 6 meses ele pode assinar pré-contrato de graça. Talvez o Cruzeiro não vá querer perder o Marlon de graça e tope negociar já em janeiro por um valor menor que esses 5 milhões de euros aí que chegou um clube da Rússia tentando contratar. Enfim, uma opção aí pra gente ficar de olho. Acho que o Corinthians tem que olhar, porque no mercado são poucos caras tão regulares quanto o Marlon, certo? Falando também de investimento alto, outro nome que eu trago mais ou menos na pegada do Lucas Halter é o Juninho Capixaba. Sei que vocês vão citar nos comentários, mas é um cara aí que também, né, chegou a ser liberado pelo Bragantino para assinar com o CSKA por 30 milhões de reais. Acabou voltando, a transferência foi vetada e tal, mas é um cara de mercado, de alto valor. Imagina até que times do futebol brasileiro com maior poderio financeiro que o Corinthians possam olhar para ele, um Flamengo, um Palmeiras. Então é um cara um pouco mais difícil. Trago aqui para não dizer que eu não falei dele, né? Mas acho um cara complicado de trazer pelo preço, né? Quase saiu aí recentemente por 30 milhões, então é um preço bem alto pelo que o Corinthians paga. O Juninho Capixaba, lembrando, jogou no Corinthians, a gente perdeu o Juninho Capixaba por queimar muito facilmente, muito rápido. Enfim, complicado. Certo? Trazendo uma opção talvez um pouco mais acessível, mas também que demanda um pouco de investimento. Riquelme, outro cara que eu acho que todo mundo vai olhar em breve aí. Tem 21 anos, já convocado também para a seleção de base aí, o lateral esquerdo do Cuiabá. Recentemente o Cuiabá negou uma proposta da MLS, $1 milhão pelo Riquelme, 5 milhões de reais. Então, uma proposta baixa, né? O Corinthians, de repente, teria que desembolsar 10, 12, 15 milhões, não sei. Talvez esteja jogando muito baixo. Mas é o que eu digo, eu trago os nomes aqui baseado no valor de transfer market, no que já teve de proposta e tal. Acho que são nomes que o Corinthians precisa pelo menos ligar e dar uma perguntada. O Riquelme é um caso desse, acho que é um investimento interessante. Lembrando que o Corinthians vai gastar no total com o Bidu 7 milhões, né? Um cara extremamente questionável. O Riquelme já é um jogador de seleção, 20 aninhos só, já jogando Série A, já aprovado em Série A. Então é uma aposta um pouquinho mais interessante e que eu acho que daria retorno num curto espaço de tempo se jogasse num time coletivamente interessante do Mano Menezes, certo? Então gosto bastante do Riquelme. Pro Corinthians ficar de olho, acho que vale citar aí o lateral esquerdo do Cuiabá, que também luta contra o rebaixamento aí, de repente se cair, pode se desesperar por finanças, enfim, querer vender o garoto. Então, olho no Riquelme, bom jogador, certo? Agora vamos passando para frente, meio de campo, e um dos nomes que eu mais gosto dessa lista e acho que é um dos mais acessíveis aí, Emanuel Martínez aí do América Mineiro.
já tem informação que o São Paulo está de olho no Martínez. Então, se o São Paulo está de olho, o Corinthians também tem que estar. O Corinthians também tem que sondar a situação do jogador. Tem 29 anos, né? Já tá beirando os 30 ali, o que a torcida do Corinthians agora tem meio arrepio. Não gosta nem de pensar em jogador de 30 anos, mas fisicamente muito bem. É um todo-campista, né? Não que ele seja um craque, né? Mas é um cara que está em todos os lugares do campo, então te traz uma intensidade interessante, mas ainda assim tem técnica, né? Então não é um cara só que corre muito, mas corre muito e sabe o que fazer com a bola, cria oportunidade, finaliza, pisa na área, ajuda muito na marcação. Enfim, um cara super interessante, o Emmanuel Martínez aí. O América Mineiro me parece fadado ao rebaixamento, então eu olharia a situação dele. Ano passado eu falei aqui para contratar o Rato, o Corinthians não quis, o São Paulo quis, colheu os frutos aí. Acho que o Martínez é mais um desses casos aí que tá na cara que próximo time que ele jogar, acho que ele vai jogar bola. Então eu olharia aí, tem a cara do Corinthians, um cara aguerrido, enfim, interessante, 29 anos aí. Imagino que não seja tão caro justamente pela idade, certo? Agora investimento um pouquinho diferente, um cara mais novo, né, que me parece ao contrário do Riquelme, né, não tem ainda toda essa mídia que já tem o Riquelme por seleção e tudo mais. O Denilson aí me parece um cara que vai sair do Cuiabá para o mercado nacional ou para um europeu assim de mais secundário. Então talvez o Corinthians consiga chegar antes, se adiantar e comprar esse cara por um valor baixo para vender por um valor alto. Acho que tem muita projeção, um cara interessante, fisicamente muito bem também. Outro cara intenso que marca bastante, mas tem muita qualidade com a bola no pé. Denilson, então eu ficaria de olho. 22 aninhos só. Já tá, então, não tá com 18, com 19, com 20, né? Um cara que talvez um pouquinho mais barato por isso, tá com 22 já. Mas acho que é um cara interessante aí para jogar 2, 3 anos em alto nível no Brasil ainda. Certo? Então a gente traz aí o Denilson também sabendo que é um pouquinho mais caro. E aí ainda no Cuiabá vou trazer uma outra opção, mais ou menos parecida com a do Iago Maidana. Eu não sou fã, eu já recusei em outros momentos, não acho um jogador maravilhoso, nunca imaginei que fosse um jogador para Corinthians. Mas o momento do Corinthians que pede também quantidade, né? Formar um elenco competitivo, ter gente para rodar, ter gente para disputar espaço, para jogar, enfim. E também mudar um pouquinho o formato de jogar. Eu coloquei aqui o Fernando Sobral, um cara muito, muito intenso, né? O Corinthians quer recuperar essa intensidade, quer ser um time um pouquinho mais brigador, quer ser um time um pouquinho mais vivo, né, mano? E acho que o Sobral aí tem 28 anos, mas fisicamente tá com um físico aí de 20, 25, correndo muito, percorre muito espaço, marca demais. É um operário da bola, e o Corinthians sabe que operários da bola às vezes dão certo, né? Então, num elenco que vai perder o Maicon provavelmente, um elenco que tem o Fausto Vera ainda muito, né, sem saber o que é o Fausto Vera do ano que vem, no elenco que tem o Moscardo que pode ser que saia, você trazer um volante como o Sobral, que também não é um cara caro, né? O Cuiabá pagou, acho que 5, 6 milhões aí pelo Sobral, algo assim. Ele tem o preço avaliado no Transfer Market em 10 milhões de reais, mais ou menos. Imagina até que saia mais barato do que isso se o Cuiabá for rebaixado. Enfim, olharia com carinho aí pro Sobral justamente por isso, né? Ser um cara que vai te dar uma opção de elenco, né? Não é um craque, mas é um cara que te oferece uma confiança, um cara que tem a Série A ali, faz partidas nota 6,5, 7 na Série A, o que para o momento do Corinthians acaba sendo interessante, certo? Agora do meio para frente só trouxe 3 opções, estava muito difícil, não é um campeonato de muitas grandes opções no ataque. Já vou abrir aqui falando que eu não trouxe o Cauli do Bahia. Eu gostaria muito do Cauli do Bahia, mas é um cara que me parece dificilmente vai sair de lá. Acho que o Bahia não vai cair e o Bahia também tem uma SAF por trás. Enfim, estão falando que a multa do Cauli é de 50 milhões de euros. Acho muito difícil tirar ele de lá. O Bahia gastou 13 milhões para contratar, né? Então imaginar que o Corinthians vai pagar 25 no Cauli. Não vai, então acabei não trazendo, mas é um cara que com certeza eu gostaria de ver no Corinthians. Sei que você vai estar nos comentários aí, então já vou me adiantando e falando por que o Cauli não está na lista, certo? Começando a lista ofensiva então com Marcelino Moreno, do Curitiba, né? Um cara aí que veio da MLS e tem feito um brasileiro interessante, né? No meio de um Curitiba bem pobre, assim, até nos piores momentos, o Marcelino Moreno se destaca, né? O Curitiba gastou algo em torno de 7 milhões de reais aí. Não acho uma quantia elevada, não acho que vai querer vender por muito mais do que isso, ainda mais se for rebaixado, ou talvez o próprio Marcelino force uma saída para jogar Série A, enfim. É um cara que me parece ter algumas pretensões aí. Então é um jogador interessante, numa idade já boa, né? Seus 27 para 28 anos aí.
o maior driblador do campeonato até o momento, né, cara? Então te oferece drible, criatividade, cria muitas jogadas. É um camisa 10, mas joga também pelo lado esquerdo. Um lado esquerdo que o Corinthians hoje tem o Wesley, que ainda não se firmou, e Romero, bastante questionável. Então você pode ter o Marcelino Moreno como essa opção de um meia pelo lado esquerdo, um meia que te dá técnica, te dá cadência, mas também não deixa o seu time lento. É um cara de bom drible, bom cruzamento. Enfim, muito interessante o Marcelino Moreno aí. Com certeza, se o Curitiba cair, clubes brasileiros vão tentar o Marcelino Moreno, e acho que o Corinthians tem que ficar de olho nisso. Uma oportunidade de negócio aí que me parece bem possível de se concretizar. O time que quiser pode tirar o Marcelino Moreno lá do Curitiba, mesmo o Curitiba sendo SAF, certo? Mais um nome aí gringo do Campeonato Brasileiro. Trago aí agora o Palácios do Goiás, 24 anos. E aí o Palácio tem um negócio interessante que ele está emprestado ao Goiás, né? Então está emprestado ao Goiás. O presidente do Goiás já falou em uma entrevista, né, que ele tem uma cláusula fixada em dólares. Ele falou, a cláusula está fixada em dólares, a gente pode até tentar. Deu a entender ali que talvez o Goiás não vai ter peito para conseguir comprar o Palácios aí de 24 anos. Então acho que o Corinthians poderia pelo menos dar uma sondada, ver como é que é, ver quanto é que tá. Um cara, né, de 24 anos é jovem, tem muita projeção. Me parece um desses jogadores que num coletivo bem ajeitado vai ser muito potencializado. Nesse Goiás que é muito fraco tecnicamente, eu vejo os jogos e ele destoa ali, é um cara bem interessante, assim, um cara bem aguerrido também, joga pelos lados do campo, joga por dentro se precisar. Então é um jogador interessante, eu gostei muito, assim, acho que tem potencial para num time encaixado, com um trabalho mais longo, um treinador interessante, ele joga a bola. E como eu falei, né, é um cara que está emprestado, então se precisaria contratar de um time argentino, tem uma crise financeira lá que você pode se aproveitar disso. E é um cara que também já conhece o futebol brasileiro. Ele não chegaria com 24 anos direto da Argentina para desembarcar num Corinthians. Já está jogando um Brasileirão aí. Então acho que também é uma opção para a gente deixar aqui como disponível. Comenta aí se você gosta do Palácio, se você já viu, enfim. E agora para fechar o nosso centroavante aí. Acho que todo mundo vai citar esse cara. Mastriani, uruguaio. 30 anos, né? Um cara um pouco mais experiente, mas não tem como não citar ele, porque se você acompanha o Brasileirão, você deve ter a mesma impressão do que eu. Parece que esse cara mete gol todo jogo, né? E o Corinthians precisa de um outro atacante. Acho que o Yuri Alberto ainda é o titular do Corinthians, mas você tendo o Mastriani no banco, você tem um cara experiente, você tem um cara goleador e você tem um cara principalmente de outra característica, né? Então se você tem um jogo mais apertado, você precisa explorar a bola aérea, bota o Mastriani. Você precisa de um cara para fazer o pivô, até se você quiser tirar o Yuri da área um pouquinho, como o Mano Menezes fez recentemente com o Yuri mais por fora e o Felipe por dentro. Você tem aí o Mastriani, alto, forte, matador pra caramba, mano. E um jogador muito interessante. Mesmo com 30 anos, acho que me parece ter algum tempinho ainda de bom futebol. Mais uns 2, 3 anos aí. Acho que não é difícil imaginar o Mastriani jogando, certo? O América pagou 3 milhões de reais por ele apenas, né? Então não é um cara que vai sair, imagino eu, muito, muito, muito caro. Ainda mais o América, que me parece já está rebaixado. Acho que o Mastriani é um nome interessante para se ter no elenco. Não é o atacante dos meus sonhos, mas para você ter no elenco para revezar com o Yuri Alberto, o Corinthians está precisando disso. Falta um jogador assim no elenco e falta um pivô também para te dar outras opções de esquema. Certo? Então essa foi a minha lista. Comenta aí o que você acha, se acha que são nomes acessíveis, tem algum nome que eu viajei. E também, sempre bem-vindo também o feedback aí para falar o que você achou do formato, né? Fiz um formato meio live, só colocando fotos, eu aqui falando. Comenta aí se você gostou. E deixa aí também sugestões, né? Quem sabe a gente faz uma parte 2 com reforços do mundo inteiro aí que dá para o Corinthians trazer. Tem vários nomes que eu já recebo aqui no Instagram, a galera manda listas e listas e listas, a gente pode selecionar alguns nomes e fazer um videozinho desse, mas tô curioso para ver a lista de vocês aqui embaixo, com jogadores do Brasileirão que eu esqueci que poderiam vir, certo? Eu sei que tem o Guilherme Arana, mas enfim, não coloquei porque é difícil de contratar, tem vários outros nomes de jogadores aí mais caros, o Cauli mesmo eu citei aí, mas comente aí se eu esqueci, quem sabe uma opção mais acessível, final de contrato, do time que vai cair, comenta, beleza? Tamo junto e comenta também se gostou dos meus nomes, valeu? Deixa o like que isso aí ajuda a espalhar o vídeo. Conto com você, é nóis. E vai Corinthians, tá? Ano que vem vai ser legal. Tomara que seja um time bem diferente pra gente ver aí. Valeu!